Presidente da Sociedade Brasileira de Paleontologia lidera laboratório no campus da Unesp em Bauru. Pesquisas realizadas no La Palma coletam e analisam fósseis de macroinvertebrados para reconstituir o desenvolvimento da vida no planeta. Evento realizado em São Paulo marca a inauguração do Instituto Avançado para Inteligência Artificial. A Unesp é uma das instituições integrantes do projeto. É quarta-feira, 27 de fevereiro, e o Unesp Notícias começa agora. Boa noite. O campus da Unesp em Bauru abriga um laboratório de paleontologia de macroinvertebrados. Liderados pelo professor Renato Guilardi, os pesquisadores do La Palma analisam fósseis de organismos como moluscos. A partir deles, o objetivo é entender como se desenvolveu a vida no planeta muito antes do surgimento do homem na Terra. Quando a gente fala de macroinvertebrados, a gente está falando de um grupo, no caso fóssil, que não tem esqueleto interno. Isso significa o quê? Significa que não são vertebrados, não são dinossauros, não são mamíferos, são invertebrados que viveram, na verdade, desde o início do surgimento da vida no nosso planeta até o dia de hoje. Dentre os macroinvertebrados a gente vai ter desde moluscos bivalves, alguns grupos que não são comuns hoje, como braquiópodes, trilobitas, até mesmo vermes são preservados às vezes, fazendo buracos. Então a gente estuda esse tipo de grupo. Como os macroinvertebrados são os grupos que surgiram primeiro no registro fóssil, a gente vai ter, a partir deles, ideias de como o nosso planeta se desenvolveu. Por quê? Porque há uma simbiose, digamos assim, entre o desenvolvimento e a evolução dos organismos com a evolução do próprio planeta. Os vertebrados que têm ossos, eles só vão surgir na história geológica do planeta muito recentemente a nós. Então esse período prévio, onde não existiam os vertebrados, quem vai nos dar as informações são os invertebrados. Em alguns momentos só existiram eles, né? Os vertebrados eles só surgem por volta de 300 milhões de anos atrás. E antes disso, já que a Terra tem 4 bilhões de anos, a gente só tem os invertebrados para estudar. O nosso grupo aqui ele trabalha basicamente com 3 linhas. A sistemática desses animais, que é a classificação pura, dar um nome a eles, entender quem são eles, a ecologia deles. Em outras palavras, a gente vê quais são os hábitos de vida desses organismos para a gente tentar entender o ambiente ao qual eles estavam inseridos. E um terceiro processo que é exclusivo da paleontologia que a gente chama de tafonomia, que é como esses restos, depois de mortos, foram preservados. Se você perceber, invertebrado não tem esqueleto. Às vezes eles vão ter um esqueleto externo, uma concha, mas a maioria deles não tem. Então o processo de preservação é importante e fundamental para que a gente entenda como é que eles estão entre nós agora. O La Palma ele tem uma predileção para o Paleozoico, que é um período inicial de existência de vida no nosso planeta. Então, dentro do Paleozoico existem vários períodos geológicos, mas o que mais nos atrai é o Devoniano, um período que a gente vai encontrar muitos invertebrados, muitos paleoinvertebrados, e aqui no Brasil a gente tem abundância no registro. Então a gente encontra desde aqui do estado de São Paulo, no Paraná, né, que de maneira geral a gente chama de Bacia do Paraná, Bacia Sedimentar do Paraná, mas a gente encontra em outras regiões do país também, até no Nordeste e na parte Norte, a Bacia do Parnaíba e a Bacia do Amazonas. Então a gente já fez coletas em vários lugares, né, dentro do Brasil, a gente já coletou em São Paulo, no Paraná, em Santa Catarina, Tocantins, Mato Grosso. Ultimamente a gente foi para o Amapá coletar, a gente foi até Tocantins coletar e faz 2 meses a gente foi até o Uruguai. Fizemos um campo lá para tentar ver as conexões desses animais com o Brasil. Esses macroinvertebrados eles sempre vão estar dentro de rochas sedimentares. Então a gente já tem mais ou menos um mapeamento das regiões que indicam onde que tem essas rochas do Devoniano, por exemplo, e a gente vai prospectar, que a gente chama, a gente vai procurar essas rochas para ver a potencialidade de existência ou não de fósseis.
Alguns lugares a gente consegue analisar isso com mais facilidade, então olha, aqui tem mais fósseis, então a gente vai trabalhar mais tempo aqui. Então é mais ou menos nesse sentido que a gente vai atrás dos fósseis. E lógico, a gente tem que ir todo preparado, tem que retirar eles da rocha e em laboratório posteriormente dar um trato mais final neles. É fundamental que desde o campo a gente já comece a fazer essa análise. Então, desde o campo a gente já começa a perceber se o fóssil está inteiro, se está quebrado, se ele está dentro da rocha de forma paralela à rocha, ou oblíqua à rocha, ou perpendicular à rocha. Essas informações a gente anota em campo e depois a gente traz aqui para o laboratório, faz uma análise mais detalhada do fóssil, tiramos foto de detalhe, algumas vezes até em microscopia eletrônica, para depois a gente associar essas informações e retirar o que a gente procura deles. A gente tem, na verdade, trabalhado com uma paleontologia que vai ajudar na compreensão de vários tipos de processos que estão acontecendo dentro do Paleozoico. Então, só para citar um exemplo, a gente tem um trabalho que saiu agora recentemente na Nature, que fala sobre rotas biogeográficas desses animais. É um campo novo dentro da paleontologia que a gente está tentando trazer para a paleontologia nacional. A paleontologia nacional ainda está meio defasada, digamos assim, com o restante do mundo, e esse trabalho que a gente está fazendo com os invertebrados está trazendo novas técnicas, novas metodologias para que os paleontólogos daqui consigam melhor analisar os seus exemplares. Em evento realizado ontem no Núcleo de Computação Científica da Unesp, em São Paulo, foi lançado o Instituto Avançado para a Inteligência Artificial. O AI2, como está sendo chamado, reúne pesquisadores de diferentes universidades brasileiras e promete estimular trabalhos conjuntos com o setor privado para alavancar pesquisas nessa área. O evento na capital paulista contou com a participação de pesquisadores de algumas das maiores universidades do país, além de representantes de empresas privadas. Membros do grupo apresentaram a estrutura e os objetivos do Instituto. Depois, empresários ligados ao setor produtivo também mostraram algumas demandas iniciais que podem ser atendidas por projetos de inteligência artificial, como na área da medicina. Para o professor da Unesp, Sérgio Novaes, o Instituto pode ser o pontapé inicial para que o Brasil siga os passos de outros países que já têm políticas públicas de incentivo voltadas para essas demandas. A inteligência artificial está desempenhando um papel cada vez mais importante numa gama enorme de áreas da sociedade e se torna cada vez mais essencial o Brasil acompanhar o passo de desenvolvimento que os outros países estão tendo. Nós estamos, infelizmente, muito atrasados nisso. E eu acho fundamental para garantir, inclusive, a nossa independência intelectual, de conhecimento, inclusive de segurança nacional e de soberania nacional, a gente está a acompanhar passo a passo o que está acontecendo na área de inteligência artificial pelo mundo. Em particular, o que se tem feito joint ventures com o setor privado para tentar atacar problemas que têm efetiva relevância para a sociedade. E é mais ou menos isso que a gente está tentando fazer no Brasil agora. Juntar, por um lado, um pool de experts em inteligência artificial do meio acadêmico e, do outro lado, aglutinar a demanda que existe hoje do setor privado pela expertise nessa área. Então, colocando essas duas capacidades juntas, com o investimento do setor privado, eu acho que a gente é capaz de atacar alguns problemas que tenham de relevância socioeconômica. O Instituto de Inteligência Artificial não vai ter uma sede própria. A ideia é que os projetos sejam desenvolvidos em espaços de coworking, montados dentro das instituições participantes. E agora vamos conhecer mais uma pesquisa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp, em Araraquara, vencedora do primeiro prêmio de teses da universidade. A Giovana Calisto desenvolveu uma nova técnica para o tratamento do câncer de boca. Vamos conferir? A minha tese visou desenvolver uma formulação inovadora para combater o câncer de boca. Essa doença é considerada um grande problema de saúde pública, pois está entre as 10 principais causas de morte no mundo
e além disso há uma previsão de 70% de novos casos para a próxima década. O tratamento existente no mercado causa muito prejuízos ao paciente, pois provoca muitos efeitos colaterais, como perda de cabelo, vômitos, enjoos, porque além de matar as células de câncer, esses medicamentos também matam as células saudáveis do organismo. Então, eu visei desenvolver uma formulação que conseguisse matar seletivamente as células de câncer de boca. Para isso, então, eu desenvolvi uma formulação líquido cristalina, que é vantajosa porque é uma formulação que consegue ser administrada líquida com a ajuda de uma seringa, mas ao entrar em contato com a mucosa bucal, ela absorve a água da saliva e se transforma num gel dentro da boca. Esse gel consegue permanecer por mais tempo sobre a ferida do câncer, liberando mais fármaco para combater apenas as células do câncer. Para desenvolver essa formulação e chegar na composição final dessa formulação, foi realizado vários testes de caracterização, como relogia, bioadesão, análise de perfil de textura, nos quais demonstrou que essa formulação desenvolvida foi muito superior à formulação já existente no mercado. Então, depois que a gente chegou na composição final da formulação, a gente incorporou 2 fármacos, um fármaco peptídico, que ele é específico para inibir a progressão do câncer bucal, e um fármaco fotossensível, que é ativado na presença de uma luz, no comprimento específico de onda, e que causa danos seletivos às células do câncer bucal. Depois que a gente incorporou esses 2 fármacos, a gente foi investigar se eles tinham ação contra as células do câncer. Para isso a gente fez testes in vitro, em culturas de células, e testes in vivo, usando a membrana coriolantóica do embrião da galinha. É um modelo muito utilizado para se investigar a ação de moléculas contra o câncer, e além disso evita o uso de animais mamíferos, causando menos dor para esses animais. Então, a gente conseguiu, com a ajuda da tecnologia farmacêutica, desenvolver uma formulação contra o câncer bucal, utilizando 2 tipos de terapias diferentes, a terapia peptídica e a terapia fotodinâmica. E essa formulação demonstrou um potencial muito grande para combater o câncer bucal. Então, ter recebido o prêmio por esse trabalho foi muito gratificante, pois eu pude contribuir um pouco com a pesquisa e a ciência do Brasil. E o Nesp Notícias desta quarta-feira está chegando ao fim. Se você quer ver o seu projeto ou pesquisa por aqui, não esqueça de mandar a sugestão pelo nosso site ou então pelo nosso WhatsApp. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau. We'll be right back.